Graça e paz! Seja muito bem-vindo à nossa Célula IJET. E hoje, muito especial, porque é a nossa última Célula IJET desse ano. Então, muito obrigada a você que esteve conosco aqui através do YouTube, na sua casa, assistindo na sua casa, no seu trabalho, no seu carro. Eu não sei onde você nos acompanhou, mas a sua presença fez a total diferença nesse programa. E eu te espero aqui conosco novamente em 2023 com muitas novidades, com um formato diferente. Mas desde já eu quero te agradecer por cada semana que estivemos aqui juntos. Hoje nós estamos com uma palavra especial, falando sobre uma virada sobrenatural. É a nossa última ministração, fechando esse ciclo aí. Você pode até estar pensando, já estamos na última semana do ano, o que pode acontecer? Deixa eu te falar, para haver uma virada na nossa direção, nós precisamos apenas de uma palavra da boca de Deus. Apenas uma ordem já pode mudar toda a nossa vida. Por isso, fique conosco que eu vou te ensinar algumas chaves aí para você viver essa virada de forma sobrenatural. Nós vamos continuar trabalhando o tema que trabalhamos durante todo esse mês, que fala sobre a minha maior e melhor virada. Então, nós estamos nos preparando para entrar em 2023. E hoje, nós vamos falar sobre viver uma virada extraordinária em nossas vidas. Tem um exemplo na Bíblia, um homem muito conhecido que viveu realmente uma virada. E inicialmente essa virada não foi muito boa, mas depois Deus foi mudando a história dele. Ele se tornou um grande exemplo entre nós. Olha só, tem um versículo aqui que você pode ler junto comigo, que está em Jó 42, no versículo 10. E diz assim: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Eu tenho certeza que você já ouviu a história de Jó em algum momento da sua vida. Mas o que a história de Jó tem a ver com a minha virada? Você vai entender melhor ao longo dessa ministração. Mas nós sabemos que Jó era um homem muito rico, um dos homens mais ricos do Oriente Médio naquela época. Então ele tinha muitas posses, muitas riquezas, mas em um momento da sua vida ele perdeu tudo. Temos lá no começo do livro que conta a história de Jó. No capítulo 1, versículo 8, diz assim: disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível e íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Olha só, quem não gostaria de receber esse tipo de elogio? Jó recebeu o elogio da melhor pessoa. Ele recebeu elogios do próprio Deus. Olha só, que coisa linda! Mas ao mesmo tempo, ele recebeu também uma grande tribulação. Jó recebeu elogios do próprio Deus. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar aí para viver essa virada extraordinária é que para isso nós precisamos viver com integridade. O próprio Deus elogiou Jó, mas ele se manteve fiel mesmo no momento da sua adversidade. Ali no versículo 9, diz assim: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. O próprio Satanás estava procurando em Jó motivos para que ele não temesse a Deus, porque ele era um homem íntegro, um homem correto, mas mesmo no momento da sua maior dor, ele se posicionou de forma íntegra. Então, o primeiro passo para vivermos essa virada extraordinária é termos integridade. Nós precisamos decidir todos os dias dentro da nossa casa que precisamos viver com integridade. E eu vou falar para você, todos os dias você vai ser tentado. Vão acontecer coisas, talvez não, tomara que não, no nível que aconteceram com Jó, mas você vai receber tentações ao longo do dia, para que você não seja íntegro no seu casamento, para que você não seja íntegro no seu trabalho, na sua empresa, para que você desonre o seu patrão, para que você viva uma vida de desonra. Sabe por quê? Porque da mesma forma que nós sabemos qual é a colheita da honra, o diabo também sabe qual é a colheita da desonra. Então nós precisamos definir que dentro da nossa casa viveremos com integridade. Até nas pequenas coisas, até nas coisas mais simples. Quando a gente tem oportunidade de se dar bem com alguém, mas a gente vê que isso está sendo fora da nossa integridade, isso não está sendo legal, isso não está sendo ético, tome uma decisão. Porque ali, Jó, nós já sabemos o final dessa história.
Mas hoje nós podemos avaliar tudo aquilo que ele plantou para viver novamente. Eu li com você o versículo que está lá no fim do livro, mas ali se passaram 42 capítulos em que Jó sofreu. Mas em nenhum momento ele abriu mão da sua integridade. Em nenhum momento ele abriu mão do seu Deus. Então, faça assim comigo. O primeiro ponto: viver com integridade. Viver de forma correta diante de Deus e diante dos homens. Em segundo ponto, para viver essa virada extraordinária, nós precisamos destronar Mamon e colocar todos os nossos recursos nas mãos de Deus, do reino de Deus. E eu vou lhe falar, chega essa época de fim de ano, parece que todos os nossos recursos vão se esvaindo, né? São muitas obrigações e a primeira coisa que nós pensamos é em abrir mão de abençoar a casa de Deus. São as primeiras coisas. Infelizmente, nossa mente é humana, mas nós precisamos definir quem é o rei dos nossos recursos, do nosso dinheiro, de tudo aquilo que ganhamos. Quem é o rei da nossa casa? Então, talvez hoje você esteja se vendo em meio a tantas dificuldades, a tantas coisas, tantas obrigações, mas eu quero te dizer, não abra mão de devolver o seu dízimo, de dar as suas ofertas, as suas primícias, porque assim você vai estar dizendo: Deus, o Senhor é o dono de tudo que eu tenho, o Senhor é o provedor de tudo que eu tenho, e eu creio que nada faltará para minha família. Olha só o que está escrito lá em 1 Timóteo 6,10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nós costumamos aprender na nossa vida que ou uma pessoa tinha dinheiro ou ela era uma pessoa correta. Mas para Deus não é assim. Quando Deus nos faz prósperos e quando prosperamos da forma correta, nós continuamos sendo abençoados e abençoamos o reino de Deus, mas nós amamos a Deus muito mais do que ao dinheiro, porque sabemos que tudo que temos provém dele. Jó sabia disso, por isso em nenhum momento ele se desesperou, ele murmurou, mesmo vivendo as maiores provas que um homem poderia viver. Jó, mesmo assim, se permaneceu fiel. Então, para viver essa virada extraordinária, eu preciso decidir amar a Deus mais do que amar as coisas. Talvez as pessoas vejam você levando o seu dízimo, levando a sua oferta ou abençoando o reino de Deus de alguma forma, sendo generoso com algum irmão, com algum necessitado, e essas pessoas vejam: nossa, você tá ficando maluco. Sabe por quê? Porque no mundo nós aprendemos que os nossos recursos financeiros são para trazer os nossos desejos pessoais, fazer com que sejamos realizados no nosso pessoal. Mas isso não é verdade. No reino de Deus, nossos recursos são para abençoar. Também somos abençoados, mas também abençoamos a outros, abençoamos a casa do Senhor, abençoamos os nossos irmãos, porque dessa forma fazemos assim, ó, para o céu: Senhor, eu estou aqui, pode me abençoar, porque tudo aquilo que eu ganhar vai ser para abençoar o teu reino. Nós não amamos o dinheiro, nós não amamos as coisas, nós amamos ao Deus que nos dá tudo. E Jó sabia muito bem disso. Para viver uma virada extraordinária, em terceiro lugar, nós precisamos assumir um compromisso com a nossa descendência. Nossos filhos, netos, sobrinhos, todas aquelas pessoas que estão ali abaixo de nós nessa hierarquia familiar, nós temos a responsabilidade de cobri-los espiritualmente. Jó tinha muitos filhos e ele orava por cada um desses filhos. Então eu quero dizer para você hoje, nós precisamos entender que os filhos são herança do Senhor e eles são a nossa responsabilidade. Por isso precisamos estar prontos para inserir neles o amor a Deus, para cobri-los em oração, para resguardar as suas vidas. Quantas vezes você já viu pais e mães sofrendo porque estavam em uma situação boa, mas seus filhos estavam perdidos? Não conseguimos alcançar a felicidade completa quando vemos pessoas que amamos tanto perdidas. Por isso que é do interesse de Deus que nossos filhos, nossos netos caminhem junto conosco nessa caminhada com Jesus. Por isso, ore, se consagre, ensine a sua família. Durante essa semana nós estamos entregando na Getsemane os projetos de vida, onde nós vamos colocar os nossos sonhos para 2023 em cada área, na área espiritual, física, financeira, em todas as áreas da nossa vida, na área dos estudos. Então você vai sentar com os seus filhos e vai ensiná-los onde depositar os seus sonhos, onde colocar os seus sonhos,
Quem pode realizar os seus sonhos? Porque assim nós estamos criando uma geração forte, que ama a Deus e que também vai trazer recursos para a casa do Senhor e para abençoar a vida de outras pessoas. E em quarto e último lugar, para viver uma virada extraordinária, adore ao Senhor em meio às provações. Talvez esse não tenha sido o final de ano que você pensou, mas se você está passando por algum momento difícil, não é tempo de deixar a sua fé esfriar. É tempo de adorar ao Senhor, de clamar, de vir à casa de Deus, de se reunir na sua casa. Quando nós adoramos em meio às provações, nós mostramos para todo mundo que quem manda nas nossas emoções, na nossa vida, na nossa casa é Deus. Jó aprendeu muito bem essa lição, até quando a sua própria esposa falou para ele: amaldiçoa o seu Deus e morre. Ele disse não. Em todo momento, nenhuma adversidade tirou a força de Jó de adorar. Então eu sei que na nossa mente humana, às vezes quando estamos passando por um momento difícil, a primeira coisa que queremos é nos afastar dos nossos irmãos, nos afastar da casa de Deus. Deixa eu te dizer, venha. Traga a sua tristeza, a sua dificuldade, deposite no altar do Senhor, porque eu tenho certeza que quando você sair daqui, você vai sair renovado, restaurado, com um novo ânimo, e Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Creia, siga esses passos. Se tem algo na sua vida que precisa ser consertado, que você não está agindo com integridade, ainda dá tempo. Conserta, pede perdão, volta atrás, refaz esse caminho. Abençoa os seus filhos, a sua descendência. Não deixe que Mamon seja o Deus da sua casa, mas o Jeová Jireh, o Deus da sua provisão, que provê tudo o que você precisa. E no momento da dificuldade, adore, clame, ore, porque eu creio que Deus fará grandes coisas. Ele vai mudar a tua história. É muito bom ouvir o testemunho dos outros, né? Mas melhor ainda é quando nós construímos o nosso próprio testemunho. E eu quero te dizer, qualquer luta, qualquer adversidade que você está passando hoje, é para que futuramente você venha testemunhar e glorificar a Deus após receber a vitória. Um dia Jó esteve na pior fase da sua vida, mas quando Deus o restaurou, ele lhe deu o dobro do que aquilo que ele tinha. Imagina, se ele já era o homem mais rico, como que ele ficou depois? Riquíssimo. Ele foi muito abençoado. Mas por quê? Porque ele não desistiu. Se em algum momento dessa caminhada, que para nós foram apenas 42 capítulos, mas eu tenho certeza que para ele foi muito longo, ele tivesse, amaldiçoado a Deus como sua mulher falou, ele não teria conseguido. Mas ele não desistiu. Ele perseverou. E eu quero declarar que sobre a sua vida também vai ser assim. Você não vai desistir, você vai perseverar. E você não vai chegar em 2023 de cabeça baixa, com uma postura de derrotado, não. Independente das circunstâncias, levanta sua cabeça, traça o seu projeto de vida, pega o seu papel, escreve tudo, pede direção de Deus, porque eu creio que você vai entrar em 2023 com a cabeça erguida, como um filho de Deus e cheio de coisa para conquistar. Você recebe aí? Então fica de pé aí onde você tá, ou de joelhos, ou sentado, da forma que você se sente melhor, e vamos juntos orar? Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos pela tua palavra, que é fiel e que nunca falha. Senhor, te agradecemos por esse ano de 2022. Muito, muito, muito obrigada. Porque o Senhor nos sustentou, o Senhor trouxe alegria nos momentos de tristeza, o Senhor foi a nossa provisão, o Senhor esteve conosco também nos momentos de celebração, de júbilo. Muito obrigada. Muito obrigado, Senhor, pela tua casa que nos abençoa, que cuida de nós. Obrigada, Deus, por cada pastor e líder que abre a sua casa para um mover de milagres. Muito obrigado, Senhor. E que assim, como o Senhor fez com Jó um dia, o Senhor cuidou dele mesmo no momento da sua dificuldade, e seja conosco no dia bom e no dia mau. E seja conosco nos fortalecendo, nos dando direção. E nós desde já te agradecemos, porque 2023 já é o melhor ano das nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, porque aqui em Getsemane nós já vivemos, temos vivido e ainda viveremos muitos milagres. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. E eu tenho um bônus muito especial, oferecimento do meu editor, Matheus, que fez um compilado aí dos meus erros de gravação. E eu vou deixar porque
final do ano, o último. Eu sei que ano que vem vocês já esqueceram tudo, mas nós vamos passar aqui um pouquinho do nosso making off desse programa desse ano. Tchau, Deus te abençoe, nós nos vemos em 2023. Erros de gravação. Ai, ai. Só peixe. Minha monta só peixe. Olha que lá vem. Em certa... Esqueci a palavra. Ele merece todo o nosso louvor e nossa adoração. Ai, vou me encostar, cansei. Eu me mudei aqui, eu não podia mais sair, porque senão ia fazer barulho. Tem uma foto que eu fico feia e eu repito. Vou fazer com a Bíblia, assim. E esse é um deles. Depois tu corta essa parte de 3 horas procurando. Nem lembro mais o que eu li naquela. Legal o pessoal assistindo, né? Tudo sério e tal, né? Aí aqui, meu Deus, qual é o segundo ponto? Pra falar sobre Não, do certo não, peraí, de novo. Porque ela tem tudo a ver com a nossa ministração de hoje. Vamos ouvir um pouquinho? Esse é o último mesmo, né? Que eu tô gravando? É. Está ótimo.